Irmãos, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra de Deus, a mensagem do nosso Deus vivo. Em dias, meus amados, que nós na realidade estamos passando, podemos dizer dias maus, mas nós temos a certeza de que nós temos o nosso Deus, o nosso socorro presente. E é por isso que nós somos um povo alegre, mesmo que estejamos em meio a tantas coisas ruins que está acontecendo, mas nós somos um povo que nos orgulhamos porque nós temos o nosso Deus vivo, o nosso Deus que nos dá alegria de viver. E nesta noite, meus amados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um salmo bem conhecido da palavra de Deus, que está registrado lá no 121, Salmo 121, o segundo cântico dos degraus, É um salmo anônimo, mas muito lindo. Eu gostaria de ler com os irmãos e meditar um pouco nesta noite, neste salmo, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meu Deus amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este salmo, Senhor. Ó Deus, que nos mostra a fé, o salmista, Senhor. Que nós possamos nos apegar, Senhor, em tudo que ouvimos e que lemos nesta noite. Amém. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como falei, este salmo é um salmo anônimo, nós não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos que quem escreveu esse salmo, na realidade, era um homem de muita fé. O Salmo 21, este é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Ele nos mostra a fé que tinha esse homem. Nós não sabemos em qual contexto ele escreveu este salmo, se Israel estava num tempo de guerra ou de paz, mas nós sabemos uma coisa, que ele tinha grande fé. E neste salmo, meus amados, nós podemos tirar algumas lições, que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos saber que o nosso socorro, ele vem único e exclusivamente do Senhor, A Bíblia diz lá: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista faz uma pergunta e ele mesmo responde. Nós sabemos que Jerusalém, naquela época, ela era construída nos montes, E naqueles montes, naquela época, Israel também vivia uma grande idolatria. E o salmista certamente aproveita essa oportunidade para dizer: eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? Ele queria dizer assim: eu não importa de onde vem o teu socorro ou a quem tu pedes o teu socorro. Aqueles que adoravam outros deuses, como Baal, como outros deuses estranhos, aquele povo pagão, ele certamente se dirigia com essas palavras: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus amados, ao observarmos estes versículos, nós percebemos uma aflição, mas também uma convicção, uma curiosidade em relação ao povo hebreu, é que o levanto os meus olhos para os montes era muito comum, no sentido literal. Nesta época, os montes eram lugares onde se queimavam incensos aos mais diversos deuses. Há que se lembrar que havia muita idolatria nesta época, como Baal, entre outros. Sabendo disso, o salmista faz a pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, a resposta vem a seguir: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
isto é, o verdadeiro Deus. Esta foi a resposta do salmista. Ele confiava no Senhor e sabia que o consolo e a consolação viriam somente de Deus. Então, meus amados, nós que somos filhos de Deus devemos nos apegar exatamente a estas palavras deste salmista. Nós não temos motivo para estarmos com medo, para estarmos com depressão, para estarmos chorando, perdendo o sono à noite. Sabe por quê, meus amados? Porque nós temos um Deus que nos socorre, um Deus que nos protege. Deus é o nosso rochedo forte e Ele manda o seu socorro na hora certa. Neste salmo, meus amados, nós também podemos observar que Deus sempre nos protege. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele jamais está dormindo, ou seja, nem sequer cochila, ele está sempre alerta. Nós temos este privilégio, meus amados, de ter um Deus à nossa disposição 24 horas por dia. Então você pode falar com Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deus é um Deus que não dorme. Deus é um Deus que nem sequer cochila. Meus amados, segundo um comentário da Bíblia de Genebra, o salmista não tinha preocupação de ser esquecido pelo Senhor. O que não aconteceu, por exemplo, com os seguidores de outros deuses, como os profetas de Baal lá em 1 Reis 18, 27. Nós nos lembramos da história de Elias, que teve aquela contenda com os profetas de Baal, e que, num certo momento, ele até tirou sarro dos profetas de Baal, dizendo: olha, fale mais alto, pode ser que o Deus de vocês estejam dormindo. Eu quero dizer para você, meu amado, que o nosso Deus ele não dorme. O nosso Deus está sempre alerta. O nosso Deus não deixará jamais que o nosso pé vacile, se nós estivermos realmente em sintonia com Ele. O Senhor não dorme e não vacila. Ele nos guarda, está conosco. Os seus olhos estão sempre atentos por toda parte a tudo o que acontece. Se o Senhor não guarda, estamos perdidos. Assim diz o Salmo 127, versículo 1. Ele não se cansa. Isaías 40, 28. Deus nunca se cansa, meus amados. Ele está sempre alerta para nos libertar, para nos livrar de todo mal. E nós, meus amados irmãos, nestes momentos de aflição que realmente estamos passando, vendo tantas pessoas morrerem, vendo uma pandemia mundial, né? O mundo está assolado por esta doença, mas nós não temos nenhum motivo para estarmos desesperados. Sabe por quê? Porque nós temos o nosso Deus à nossa disposição, o nosso socorro bem presente na nossa vida. A Bíblia diz que 1000 cairá à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Meus amados, neste salmo também, Deus é como uma sombra que não desgruda, né? O Senhor é o protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não se te ferirá e nem à noite a lua. A nossa sombra, meus amados, não desgruda da gente. Essa é a ideia que este versículo quer transmitir, para mostrar que o Senhor está sempre perto de nós, assim como a nossa sombra. A nossa sombra, para onde quer que nós iremos, para onde a gente for, a sombra nos acompanha. Então assim é Deus. Deus acompanha os seus filhos por todos os momentos. Já que nós somos filhos de Deus e temos esse privilégio de dizer que Deus está nos acompanhando por onde quer que andemos. Pelo fato do Senhor estar vigilante e de guarda o tempo inteiro, nada acontece sem Ele saber. Nada acontece sem Deus saber. Tudo que acontece, Deus sabe. Nenhuma tempestade, roubo, problema de saúde, entre outros, acontece sem o conhecimento do Senhor. É Ele, somente Ele, tem o poder para não deixar que nada aconteça comigo e com você. Portanto, fiquemos firmes, meus amados, fiquemos alegres, satisfeitos, continuemos a louvar a Deus, a cantar, ó Deus, a orar, a falar com Ele, e na certeza de que Ele nos protegerá de todo mal. Neste salmo nós podemos observar ainda que o Senhor, o poder do Senhor não tem comparação. O poder do Senhor não é comparado a nem outro poder, até porque Deus é onipotente. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Somente o Senhor, meu amado,
Somente o Senhor Todo-Poderoso é que guardará as nossas vidas em todo o tempo. Ele nos protegerá, não nos deixará. Ele é o Senhor que criou os céus e a terra. O poder dele não tem comparação. O Senhor sempre estará conosco. A Bíblia diz que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos observar lá em Mateus 28, versículo 20, né? Não importa, meus amados, as circunstâncias que estamos vivendo. Ele é o nosso Deus. Vamos lembrar da palavra do apóstolo Paulo em Romanos 8, 35 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para matadouros, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, é nisso que nós estamos firmes e alegres, sabendo que iremos vencer esta batalha, que iremos triunfar. Deus está conosco e jamais nos deixará. Olha, quando Deus manda, tudo pode acontecer. Isso me faz lembrar a história daquela viúva que tinha 7 filhos, meus amados. Ela ficou com 7 filhos para alimentar, para dar alimentos, e conta a história que ela foi acabando os seus bens e por fim ela ficou apenas com um radinho de pilha. E ela ligava aquele radinho quando os filhos dela começavam a chorar com fome, para acalentá-los, para conformá-los naquela triste situação que ela estava passando. E diz que um certo dia ela ligou o rádio. Eu sei que os irmãos já ouviram, talvez já ouviram essa ilustração, né? Ela ligou o rádio e diz que um anúncio estava dizendo o seguinte: olha, se alguém crê em Deus, ligue para a rádio e diga um motivo pelo qual você crê em Deus e você será premiado. E diz que ela ligou, correu na casa de uma vizinha, pediu um telefone emprestado e ligou para a rádio e disse: olha, eu creio em Deus, eu creio em Deus. E o radialista perguntou: por que você diz que crê em Deus? Por que você crê em Deus? Ela disse: porque se eu não cresce em Deus, os meus filhos já teriam morrido, pois há 7 dias que eles não comem nada. Somente Deus pode sustentar uma vida por tanto tempo sem se alimentar. Então, meus amados irmãos, naquela hora, diz que um empresário, um dono de um grande supermercado, ouviu aquela palavra daquela serva de Deus, e ele era ateu, e então ele mandou os seus empregados encher um caminhão de feira com tudo de bom para levar para aquela viúva. E diz que ele falou o seguinte: olha, quando ela perguntar quem mandou, vocês digam que foi o diabo que mandou. E diz que eles foram assim, e quando chegaram na casa daquela viúva, ela começou a orar, se ajoelhou e agradecendo a Deus, dando graças a Deus pelo que estava acontecendo com ela, pelo que ela estava recebendo, e foi uma alegria muito grande, e ela não perguntou quem tinha mandado. E então aqueles servos, aqueles empregados daquele dono do supermercado, falou para ela, disse: olha, dona, a senhora não quer saber quem mandou para a senhora esses alimentos? Ela disse: não, meu filho, eu não quero saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele manda o seu socorro na hora certa. Fiquemos alertas, fiquemos felizes, louvemos a Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso rochedo forte. Nós amamos a Deus e temos a certeza de que Deus está conosco e nós iremos vencer mais essa batalha. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.